Bom dia, meus amores do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de ontem, nós estudamos ângulos complementares, ângulos suplementares e replementares. Ângulos complementares é quando a soma de dois ângulos dá 90 graus. Suplementares é quando a soma de dois ângulos dá 180 graus. E replementares, a soma de dois ângulos dá 360. Então, aqui, ó. Soma de dois ângulos, né, dá 90 graus. Então, eles são complementares. Então, a gente fala, se esse é x, esse é 90 menos x. Por exemplo, se aqui for 30, 90 menos 30, 60. Então, 30 mais 60, 90 graus. Aqui, ó, a soma desse ângulo mais esse dá 180. Então, eles são suplementares. Se esse ângulo aqui for 60... 80, vamos colocar 80. Se esse ângulo for 80, esse daqui vai ser 180 menos 80, que vai ser 100, certo? Então, aí, 80 mais 100, 180, tudo bem? Esse aqui, ó, esse mais esse é a soma da 360. Então, eles são replementares. Então, por exemplo, se esse ângulo for 60, então 360 menos 60 vai dar 300. 300 mais 60, 360. Realizamos os exercícios, né? Demonstre seus conhecimentos, certo? Aí ficou a tarefa para vocês 24. E hoje nós vamos estudar os ângulos opostos pelo vértice, ou PV. Então, as suas experiências, observe no mapa. Nós já vimos no mapa, né? Então, observamos aí. Nele podemos encontrar ruas paralelas, perpendiculares e em diagonais. Isso nos faz lembrar dos conceitos de retas paralelas, perpendiculares e concorrentes, que a gente já estudou, né? Paralelas, né? A gente viu que elas são, né, duas retas que nunca vão se encontrar. Perpendiculares formam 90 graus. E concorrentes, elas se encontram em um ponto, né? Então, indique duas ruas paralelas entre si. Então, ó, duas paralelas, né? Por exemplo, essa e essa, ou essa e essa, tá bom? Então, nós vamos colocar aí, ó, Rua Peixoto Gomide e Rua Pamplona, certo? Tudo bem? Que é essa daqui, ó, e essa daqui. Depois, indique duas ruas perpendiculares entre si. Rua Itapeva e Avenida Paulista, certo? Tudo bem? Então, que a Avenida Paulista é essa e a Itapeva é essa. Forma 90 graus entre elas, são perpendiculares. Indique duas ruas concorrentes entre si. Rua Pamplona, que é essa daqui, e a Rua Silva, que estava lá em cima. Ó, e a Rua Silva, essa e essa, tá? Tudo bem? Nós já estudamos, né, paralelas e perpendiculares. Então, agora, ó, represente geometricamente os itens A, B e C. Então, nós fizemos aí duas retas paralelas. Nem precisa ser com compasso, tá, pessoal? É só a representação mesmo. Perpendiculares e concorrentes. Bom, podemos encontrar ângulos nas três situações? Indique-os só na perpendicular e na concorrente. Aqui, como elas não se encontraram, não formou-se ângulos, tá? Então, nesse caso aqui, que são perpendiculares, formou quantos ângulos? 1, 2, 3 e 4. Nas concorrentes, também formou o A, B, C e D. Então, sim, nos itens B e C, certo? Ângulos adjacentes e suplementares. Então, ó, relacione os ângulos do item anterior preenchendo a tabela. Então, perpendicular é essa e concorrentes são essas, certo? Então, ó, adjacente nós vimos que é uma parede em comum e suplementares a soma tem que dar 180. Então, ó, o 1 e o 2, um é suplemento do outro porque a soma dá 180 e eles têm essa parede aqui no meio, certo? Esse lado em comum. Então, o 1 e 2. O 2 e o 3, aqui forma 180, a soma do 2 mais o 3, e essa parede aqui é comum para os dois, ou seja, esse lado é comum, então 2 e 3. A mesma coisa o 3 e o 4, forma 180 graus, são suplementares e tem essa parede, esse lado em comum. E o 1 e o 4, tá bom? Concorrentes agora, ó.
concorrentes, o A e o B tá formando 180 graus, então são suplementares, e tem essa parede em comum, então é adjacente. Aí o B com o C com o D e o D com o A. Mesma ideia aqui da perpendicular. G. Há ângulos de medidas iguais nos casos das retas perpendiculares? Se sim, quais? Ó, no caso de perpendiculares, a gente sabe que formou aqui entre eles ângulos de 90 graus. Então, assim, todos eles possuem a mesma medida. H. Há ângulos de medidas iguais no caso de retas concorrentes? Se sim, quais? Quais são aqui congruentes? Olha só, vamos voltar aqui. O A com C e o B com D. A gente percebe que eles são opostos pelo vértice, ó. O A e o C oposto pelo vértice, o B e o D também são opostos pelo vértice, certo? Então, assim, são eles A e C e B e D. Tudo bem? Exploração e descoberta. Bom, na figura abaixo temos que o AOB, o AOB, o BOC, BOC, o COD e o DOA, onde OA e OC são retas opostas, semirretas opostas. Ó. O OA e o OC são semirretas opostas. E o OB e o OC também são semirretas opostas. Portanto, as semirretas OA e OB, que formam o ângulo, que formam os lados do ângulo AOB, são opostas, respectivamente. E as semirretas OC e OD, que formam os lados do ângulo COD, também vão ser opostas. A esses dois ângulos, AOB e o COD, são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Então, esse ângulo e esse são opostos pelo vértice. Assim como esse daqui, o AOD e o BOC, também são opostos pelo vértice, tá bom? Então, a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice. Então, ó, se a gente chamar aqui de X, aqui de Y, aqui de M, então, ó, indicamos AOB de M, BOC de X e AOD de Y, certo? O que nós vamos ter aqui, ó? Como a AOB e a AOD são adjacentes e suplementares, temos que M mais Y, ó, esse mais esse, é igual a 180. É igual a 180. E já o M mais o X, se a gente olhar aqui, ó, também dá 180, ó. O M mais o X dá 180 e o Y mais o M também dá 180. Então, se os dois somam 180, comparando o 1 com o 2, nós temos que M mais Y é igual a M mais X. Cancelando o M do primeiro membro com o segundo, vai sobrar quem? O Y igual a X, certo? Então, aqui nós chegamos à conclusão que o Y é igual a X, ou seja, eles são opostos pelo vértice, tá? Por isso que eles dão iguais. Então, ó, conclusão. Dois ângulos opostos pelo vértice, OPV, são congruentes. O que são congruentes? São iguais, ou seja, têm a mesma medida. Então, congruentes quer dizer iguais. Então, se dois ângulos são opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais, possuem a mesma medida, ok? Tudo bem? Demonstre seus conhecimentos. Primeira atividade, ó. Indique os pares de ângulos opostos pelo vértice, ó. Olha só, vamos observar aqui, ó. O A é oposto a D, o B é oposto a E e o C é oposto a F, certo? Tudo bem? 2. Dois ângulos A e B são opostos pelo vértice se o ângulo A mede 40 graus. Determine o valor de um ângulo C, sabendo que sua medida é o triplo da medida de B, adicionada a 10. Bom, nós fizemos aí então, se o ângulo A e B são opostos pelo vértice, eles possuem medidas iguais. Logo, se o A mede 40, o B também vai medir 40. Então, vai ficar assim, ó. Então, ó, ficaria aqui assim, ó. Se esse ângulo aqui mede 40, então, ó, se A é igual a 40 graus, o B também é igual a 40 graus. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, ok? E o outro, ó.
Então, descobrimos a medida do B, né? Determine o valor de C, sabendo que a sua medida é o triplo da medida de B, adicionada a 10. Como nós descobrimos que o B também vale 40, então quem vai ser C? O triplo de 40, 3 vezes então 40 mais 10. 3 vezes 40 é 120, mais 10, 130, certo? 3. Utilizando a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, determine a medida de x e y. Olha só, se a gente sabe que os ângulos opostos são congruentes, ou seja, são iguais, se esse ângulo aqui é 70, o ângulo oposto a ele também é 70. Então, x é igual a 70. Se esse ângulo é 110, o ângulo oposto a ele também é 110. Então, y é igual a 110. Então, como x e 70 são opostos pelo vértice, x então é igual a 70. Como y e 110 são opostos pelo vértice, então y é igual a 110. Quarto exercício. Se dois ângulos opostos pelo vértice medem 105 e x menos 45, determine a medida do suplemento de x. Bom, pessoal, para resolver esse exercício, eu vou fazer uma pequena introdução em equação do primeiro grau, certo? É só para a gente resolver esses exercícios, mas nós vamos nos aprofundar futuramente em equação do primeiro grau, tá bom? Aqui é só um parênteses, vamos assim dizer, só para a gente resolver esses exercícios, tá bom? Mas nós vamos estudar melhor, mais assim, com mais ênfase mais para frente, tá bom? Então, olha só, equação do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau? Equação vem de igualdade, né? E primeiro grau, por quê? Porque a incógnita que vai ser o x, ela não está elevada a nada. Se não tem nada, o expoente aqui é 1, certo? Então, por isso que ela é de primeiro grau, porque nosso x, né, a letra que eu vou procurar, o expoente dela é 1. Então, definimos a equação do primeiro grau com uma incógnita, toda equação que, em sua forma simplificada, representar-se como ax mais b igual a 0. O a e o b vão ser números, tipo 2, 3, 4, 5, né? De uma forma geral. Então, ó, o x representa a incógnita, ou seja, o valor que eu estou procurando para a igualdade ser verdadeira. Ou seja, o termo desconhecido, tá? A e B representam números racionais, onde A é diferente de 0. Então, A e B serão números, por exemplo, aqui, ó, 2x mais 10 igual a 0. O x é a minha incógnita, é o valor que eu procuro para tornar a igualdade verdadeira. Então, para resolver equações que não se apresentam de forma simplificada, devemos reduzi-las utilizando os princípios de equivalência das igualdades. Eles são muito úteis na resolução de equação. Regra prática. Bom, pessoal, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Vou explicar para vocês assim de modo geral, mas nós vamos aprofundar mais para frente. Aqui é só para vocês terem uma ideia para resolver o problema, tá bom? Então, por exemplo, ó, a equação do primeiro grau, um exemplo aqui, ó, 2x mais 10 igual a 0, que eu havia dito para vocês. Nós vamos chamar, isso é uma igualdade, ó. Nós vamos chamar, antes do sinal de igual, de primeiro membro. E depois do sinal de igual, de segundo membro, certo? Tudo bem? E nós sempre vamos estar procurando o valor de quem? De x. Então, ó, sem resolver, só de pensar, ó, 2 vezes quem que eu somo com 10, que dá 0. Ó, se eu colocar aqui 2 vezes o 5, vai dar 10. Se eu colocar o 5 negativo, ó, 2 vezes 5, 10. Mais com menos, menos 10. Ó, se eu devo 10, eu tenho 10, pago minha conta, ficou igual a 0. Então, quem é o valor do x aqui? Menos 5, certo? Tá? Então, olha só, como eu resolveria isso daqui? A gente geralmente faz como se fosse uma balança, tá? Como se fosse uma balança. Por exemplo, assim, ó. Eu coloco, para eliminar esse 10, eu teria que fazer um menos 10 aqui. Se eu fazer menos 10 de um lado, eu faço menos 10 do outro. Então, eu eliminaria esse 10 e ficaria 10 aqui.
Esse 2 ficaria menos 10 desse lado. Então, ficaria assim, ó. Só vou fazer a ideia de equação, mas nós vamos resolver pela regra prática, tá bom? Então, ó, 2x mais 10, vou fazer menos 10 para eliminar esse 10 aqui. Já se eu coloquei menos 10 de um lado, para os pratos da balança, para ele ficar equilibrado, para ficar uma igualdade, se eu tirar 10 de um lado, eu tenho que tirar do outro, ó. Certo? Tirei 10 do outro. Por que que eu fiz isso? Se eu tenho 10, eu devo 10, eu eliminei esses 10 aqui. Ficou como? 2x igual a menos 10. Só que eu quero x sozinho, eu quero achar o valor do x. Esse 2, ele tá multiplicando. Como eu faço para eliminá-lo? Divido por 2. Só que se eu dividir por 2 o primeiro membro, eu tenho que dividir por 2 o segundo. Certo? Por quê? 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica só o x. E 10 dividido por 2 dá 5, menos com mais, menos. Então, o valor do x é igual a menos 5. Que era o que a gente tinha descoberto lá no início, certo? Mas nós vamos fazer isso pela regra prática. A ideia geral é essa, tá? O correto, o que eu faço num membro, eu faço do outro. Se eu somar de um lado, eu somo do outro. Se eu subtrair do outro, tá? Mas nós vamos fazer pelo processo prático. Como é o processo prático? Nós vamos usar as inversas das operações, ó. Então, vamos relembrar. Qual é o inverso de mais? Muito bem. Menos. Inverso. É o menos. Qual é o inverso de menos? Mais. Qual é o inverso de vezes? Divisão. Qual é o inverso de divisão? Vezes. Qual é o inverso de potência? Raiz. E qual é o inverso de raiz? Potência. Bom, então, nós vamos usar as operações inversas aqui, ó. Então, nesse exemplo, ficaria assim, ó. 2x mais 10 igual a 0. Nós queremos achar... Então, essa daqui que nós vamos fazer é a regra prática, tá? Nós queremos achar o valor de x. Então, nós vamos... Tudo que não tiver x, nós vamos passar para o segundo membro. E quando ele mudar de membro, ele vai mudar de sinal, usando a inversa. Então, por exemplo, ó, eu tenho esse 10. Ele não tem x, então eu vou passar ele para o segundo membro. Como eu vou fazer? Vai ficar o 2x igual. Se é mais 10, ele vai vir para o segundo membro. Qual é... o que ele tem que fazer para mudar de membro? Qual é, vamos dizer assim, para ele mudar, o que ele tem que fazer? Se ele é mais, ele vai vir como seu sinal inverso. E qual é o inverso de mais? Menos 10. Certo? Mas ainda o x não ficou sozinho, ele tá com 2 aqui. Se não tem nada entre eles, quer dizer que é vezes. Então, eu vou deixar o x sozinho igual a menos 10. Se o 2 está multiplicando, ele vai... Qual é o inverso de vezes? Divisão, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual 10 dividido por 2 dá 5. Menos com mais, menos 5. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou fazer com vocês alguns exemplos que eu passei aqui, ó. Resolver 5x igual a 30, sendo o universo números naturais. O universo números naturais quer dizer que a resposta que eu chegar tem que pertencer ao conjunto dos naturais, tá? Quem é o conjunto dos naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai para o infinito. Então, olha só, vai ficar assim, ó. Vou deixar o x sozinho igual a 30, mas era 5x, se não tem nada aqui, tá multiplicando. Qual é o inverso de vezes? Divisão. Então, se o 5 tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, vamos ver se é verdade. Ó, 5 vezes 6, 30. 30 é igual a 30. Certo? Tudo bem? B. Resolver a equação x menos 12 igual a 10, sendo o universo igual aos inteiros. Quem são os inteiros? Todos os positivos e negativos inteiros. Menos 2, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, assim, né? É para o infinito. Então, olha só, eu quero achar o valor do x. O que não tiver x, eu vou passar para o segundo membro. Então, o 10 já está lá, permanece. O 12 não tem x. Então vou passar ele para o segundo membro. Mas como que ele muda de membro? Mudando o seu sinal. Se ele é menos, qual é o inverso de menos? Mais 12.
Então, x vai ser igual 10 mais 12, 22, certo? Então, aqui a solução é 6, e aqui a gente fala que a solução é 22. 22 pertence ao conjunto dos inteiros? Sim. Então, a solução é 22. Tudo bem, pessoal? Olha aqui, agora esse daqui, como que vai ser, ó? Vou deixar, primeiro eu mudo de membro quem não tem x. Então, vai ficar 3x igual a 30. Passo o 6 para lá, por quê? Porque o 6 não tem x. Mas como eu vou mudá-lo de membro? Se ele é positivo, ele vai negativo. Então, menos 6. Então, agora eu junto os termos semelhantes, ó. 30, eu tiro 6, fica 24. Já achei o valor de x? Não, por quê? Porque o 3 está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vou colocar aqui na frente, tá? Aí, 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 é um número natural? Sim, então a solução aqui é 8, certo? Aqui, ó. Resolver a equação 5x mais 4 igual a 29, sendo o universo igual aos naturais. Então, vou deixar o x, né, acompanhado do 5. O 29 já está no segundo membro, permanece. Vou mudar o 4 de membro porque ele não tem x. Então, olha só. Se é mais 4, vai vir menos 4. Então, vai ficar 5x igual. 29, eu tiro 4, fica 25. Já achei o valor do x? Ainda não, porque tem 5x, eu quero só x. Deixa o x sozinho, vai ficar 25. Se o 5 tá multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual 25 dividido por 5, vai dar 5. Aqui, pessoal, quando eu passo dividindo, eu passo em forma de fração. Fica melhor. Então, 25 dividido por 5 dá 5, certo? E resolver a equação 2x mais 14 igual a menos 4x mais 8. Ó, nós temos x desse lado e desse. Bom, esse tá no lugar certo. Os x ficam no primeiro membro, então já vou colocar. Agora, o 4x, ele tá no segundo membro, ou seja, depois do sinal de igual. Vou trazê-lo para o primeiro membro. Ah, mas para ele mudar de membro, o que ele tem que fazer? Se ele é mais, ele tem que vir para menos, com a sua inverso, com o seu sinal inverso. Se é menos, vem para mais 4x, igual. O 8 já está lá. Ah, o 14 não tem x. Se não tem x, vai para o segundo membro. Se ele é mais 14, ele vai vir menos 14, certo? Se ele era positivo no membro, mudou de membro, mudou de sinal, vem negativo. Agora, eu junto os termos semelhantes, ó. Aqui, se era menos 4, veio mais 4, certo? Então, ó, 2 mais 4, junta agora os termos semelhantes. No primeiro membro, eu vou juntar quem tem x, no segundo, eu vou juntar quem não tem. Então, eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 6x. Eu tenho 8, só que eu devo 14, eu pago o 8 que eu tenho. Então, aqui eu vou fazer devo e tenho, ó. O 8 é positivo, eu tenho. Só que eu devo 14, eu pago 8 para a pessoa e ainda fico devendo 6, certo? Deixo o x sozinho, porque eu quero o valor dele. O menos 6 já tá lá. Se não tem nada aqui entre o 6 e o x, a gente sabe que é vezes. Se tá multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual. 6 dividido por 6 dá 1. Menos com mais, menos 1. Certo? Tudo bem? Então, aqui a minha solução... Menos 1 é um número inteiro? Sim, então a minha solução é menos 1. Tudo bem? Agora aqui, ó. 3x menos 5 igual a x menos 2. 3x, passa o x para cá. Se ele é mais, ele vem... Ah, não tem sinal na frente, Tati. Se não tem sinal, é porque é mais. Ah, não tem número na frente, Tati. Se não tem na frente, representa o 1, tá bom? Então, ó, se é mais x, vai vir para cá menos x. Igual. Já coloquei no primeiro membro todos os números que tinha x. Menos 2 está lá. Vou trazer quem para cá? O 5. Se ele é negativo, ele virá positivo. Sinal inverso. Tenho 3, devo 1. Ah, mas o que tem na frente do x? 1. Então, tenho 3,
Devo 1, vou ficar pago o 1, fico com 2 positivo. Devo 2, mas tenho 5, fico com 3. X vai ser igual a 3. Se o 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Posso deixar em forma de fração, ou posso dividir R$3 dividido para 2 pessoas, 1,5, certo? Aqui eu não dei conjunto, né? Aí, no caso, ele seria racional. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, nós vimos um pouquinho de equação do primeiro grau, só para a gente entender aqui o problema 4. Só que foi só uma prévia aí, só para a gente poder entender. Vocês vão estudar melhor futuramente aí, tá bom? Então, ó, vamos retomar o quarto exercício. Se dois ângulos opostos pelo vértice medem 105 e x menos 45, determine a medida do suplemento de x. Então, ó, como vai ficar? Ele falou pra gente, ó, que o 105 e x menos 45 graus, eles são opostos pelo vértice, certo? Então, ó, se eles são opostos, eles são iguais. Então, se eles são iguais, eu coloquei quem tem x primeiro, ó, vai ficar x menos 45 graus igual a 105. Como a gente resolve isso, ó? Nós vamos separar quem tem x no primeiro membro de quem não tem no segundo. Então, ficou x, 105 já está no segundo membro, nós já descemos ele. E o menos 45, ele muda de membro. Para mudar de membro, se ele é menos, ele vem mais 45. 105 mais 45, 150. Então, quem é o x? O x é 150. Ele diz o seguinte, determine a medida do suplemento de x. O que é suplemento, pessoal? Suplemento, a soma tem que dar 180. Então, eu pego 180 graus, tiro 150 graus, vai dar 30. Então, o suplemento de 150 é 30 graus. Então, o suplemento de 150 é 30 graus. Então, o suplemento é 30, certo? Então, aí, ó, suplemento é 30 graus. Então, ó, quinto. Dois ângulos opostos pelo vértice medem em graus 70 graus e x mais 50. Determine a medida de x. Bom, se eles são opostos pelo vértice, né, eles são assim, né, ó. Opostos pelo vértice, x mais 50 graus e 70. Então, eles são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Se eles são iguais, qual é o valor do x? Bom, vamos deixar o x no primeiro membro. Quem não tem x passa para o segundo membro. O 70 já está lá, ele desce. Se é mais 50, mudou de membro, muda de sinal, fica menos 50. Então, x vai ser igual 70 graus menos 50 graus, 20 graus, certo? Tudo bem? Sexta questão. Se A e B são opostos pelo vértice e A mede 75 graus, quanto mede B? Bom, se eles são opostos pelo vértice, ficou fácil. B mede 75 graus. Faça o desenho usando o transferidor e complete com figuras geométricas para criar sua obra de arte. Então, ó, nós vamos fazer assim. Vocês fazem uma reta, marca o vértice e aqui nós vamos marcar 75 graus. Como? Coloca o centro aqui nesse ponto que você marcou. O zero, ó, tem que ficar sob a reta aqui. E nós vamos fazer aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, até chegar no 75. E aí, nós vamos ligar, certo? Aqui, esse ponto com onde deu aqui a marcação. Nós vamos ligar o ponto central, que é o vértice, com um ponto que deu a nossa marcação. E nós vamos traçar essa reta. Então, ó, esse ângulo é A, mede 75 graus, como o B é oposto a ele, também mede 75 graus. Quando eu fiz esse e prolonguei as retas, eu obtive também esse oposto pelo vértice, 75 graus. Então, vai ficar assim. Agora, o que ele fala? Para a gente fazer uma obra, tá? Vocês vão criar aqui, feito esse ângulo que eu fiz com vocês, vocês vão fazer quadrado, retângulo, losango, criar sua obra de arte. Pode fazer um desenho, uma bicicleta, um avião, um pipa, o que vocês criarem aí, tá bom? Tudo bem?